Nossa atenção ela é mais desviada para o negativo, as nossas memórias registram mais aquilo que é negativo e emoções negativas, de um modo geral, são mais intensas e mais duradouras. O assunto aqui é pensamento, que é um processo cognitivo, emoção é um processo afetivo, mas estão intimamente relacionados. Então, assim, pensar positivo pode ser interessante na medida em que a gente consiga equilibrar, porque se a gente deixar o nosso cérebro no piloto, a nossa mente no piloto automático, a tendência é que a gente enxergue muito mais só o negativo e o positivo vai passando despercebido. Às vezes você está falando, nossa, minha vida está ruim, poxa, mas você tem água, você tem comida, você tem acesso à internet. Ah, mas isso não é nada. Isso é muito, gente. Nossa Só que a gente vai acostumando com isso e a gente começa a focar no negativo. Então, às vezes, a gente trazer um pouco mais para o positivo ajuda a dar uma equilibrada. Agora, o que eu fico vendo é que, assim, essa positividade parece que é uma necessidade de eu ser positivo para atrair as coisas boas para minha vida. Até que ponto essa positividade na sua mente, ela de fato atrai, ou o negativo atrai? Porque se fosse assim, também seria muito simplista todas as respostas para o mundo, né? Eu penso positivo, logo fico rica, logo, enfim, volto. Não, mas não adianta você ficar pensando positivo no não sofá. fazer nada. Não ter ação. Mas porque, por exemplo, você vira para uma pessoa e fala, aquela história, né? Querer, poder e conseguir. Isso era um mantra, né? As pessoas falavam isso. Só que se você ficar pensando isso, repetindo, e não tiver um pingo de ação, nada vai acontecer na vida de ninguém. Eu queria fazer uma comparação com o efeito placebo. Da força, no caso do pensamento, quando você dá uma constituição que não é a medicação, para verificar qual que é o resultado daquilo naquele paciente, né, naquela pessoa que se submeteu àquela pesquisa. E que eles constatam que a força de vontade daquela pessoa no tratamento, mesmo sendo submetida a uma substância que não vai fazer efeito nenhum no organismo dela, deu certo. Mas ela está acreditando que ela vai se curar. Ela não sabe que é um placebo. Que é um placebo. Ela não sabe. Nas pesquisas científicas são assim. Você não sabe que você está tomando um placebo. Então, e o resultado disso para aquela pessoa é positivo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu não acho que seja uma questão só de vontade, mas quando você vê essa experiência científica no caso da saúde, ela dá certo efeito. Como? O pensamento, ele tem sim esse poder. Você falou de efeito placebo, existe também o efeito nocebo. Se você acreditar que está tomando uma substância que te faz mal, você passa mal. Se eu falar, olha, esse comprimido aqui, eu estou te dando um comprimido de farinha, e falo, olha, minha mãe tomou isso aqui, ela vomitou com isso. Você vai para o banheiro ali e começa a fazer vômito, que é o contrário do efeito placebo. Então, assim, isso é real. Por quê? Porque os nossos pensamentos, que é um processo cognitivo, ele está intimamente relacionado com os processos afetivos. Então, os nossos pensamentos, eles estão relacionados com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o nosso humor. E as nossas emoções, sentimentos, os nossos processos afetivos estão diretamente relacionados com o nosso comportamento. Então, esse efeito placebo ele é um pouco complexo, porque ele pode envolver tanto o comportamento da pessoa que está participando do estudo. Olha, eu estou tomando um remédio aqui para pressão, então eu vou comer menos sal, não sei o que e tal. Mas também envolve processos emocionais internos que vão repercutir na saúde daquela pessoa. Todo estudo, ele é feito assim. Você divide um grupo que está tomando um medicamento e um grupo que não está tomando medicamento, mas que acha que está. E todos os dois grupos melhoram. Para a gente validar um medicamento, uma terapia, o que for, a gente avalia qual que é a diferença. Esse aqui melhorou muito, esse aqui melhorou um pouquinho. É o que eles chamam de tamanho de efeito. Qual que é a diferença? Olha, eu tenho um grupo que está tomando um antipertensivo, sei lá, um captopril. E eu tenho um grupo que está tomando farinha achando que é captopril. A pressão dos dois abaixa. Até o grupo que não está tomando remédio tem uma melhora. Só que se essa diferença for muito significativa, aí considera que o medicamento tem uma efetividade, tem uma eficácia. Se a diferença não for, considera que não. Isso vale até para o álcool. A depender do ambiente, as pessoas ficam mais chapadas ou não. Você está numa confraternização aqui da empresa, aqui do tempo, talvez você toma ali um vinhozinho ali, você fica mais contida. Em sua casa, a mesma quantidade de álcool, talvez você pira. Então, esse efeito, ele é real, né? Ou seja, o pensamento, ele modifica. Não vou falar que ele modifica, mas ele influencia o seu estado de humor e as suas emoções, e isso, por sua vez, influencia no seu comportamento também. Então é melhor que essa influência seja positiva, a gente já conclui isso. Melhor.
Melhor que a gente tenha pensamentos positivos dentro do nosso processo diário. É melhor porque normalmente tem um desequilíbrio, a gente tem uma tendência a focar muito no negativo, mas tem que ser um pensamento realista. Então eu gosto de dizer o seguinte, olha, se a gente tem um determinado problema, trânsito, você está lá no trânsito, aí você tem um pensamento negativo sobre o trânsito. Nossa, que trânsito ruim, não sei o que, tal. Diante de qualquer problema, a gente poderia pensar em 4 opções. Primeira, se tiver solução, tentar resolver. Olha, tem solução, vou ligar aqui o Waze aqui, pegar um outro caminho e tal. Tem. Se não tiver solução, aceitar. Olha, aceitei. É fácil? Gente, não. É fácil? Claro que não. Essas seriam as opções mais saudáveis. Uma outra opção é ficar reclamando. Você vai ficar reclamando. E quando uma pessoa reclama pra você, na imensa maioria das vezes, ela tá certa de tudo que ela tá reclamando. Só que você tá bom. O único problema da reclamação é que não resolve. Então, diante de um problema, você pode aceitar, se não tiver solução, tentar resolver, se tiver solução, ou ficar reclamando o tempo inteiro, ou fazer a 4ª opção, que é pior ainda, que é piorar o problema. Aí você desce do seu carro e começa a caçar briga. Não, descer do carro não, eu caço briga dentro do carro mesmo. Mas entende, olha, você tá no trânsito, você tem a opção de tentar pegar um atalho, resolver o problema. Você tem a opção de ficar reclamando, aí você vai ver sua pressão subindo, sua frequência cardíaca aumentando, sua atenção vai desviando e você bate o carro. A outra opção, piorar o problema. Descer, xingar alguém, querer bater, enfim. Então, diante de um problema, a gente tem essas opções. E normalmente, a nossa mente, no modo natural dela, ela busca por coisas. Isso é um processo de sobrevivência. A evolução fez isso. Lá na savana africana, 100 mil anos atrás, quem pensava mais negativo, sobrevivia mais. Imagina 100 mil anos atrás, né, lá na savana africana, uma moitinha mexendo. Aí o ser humano, olha, ali é um alimento, eu vou lá pegar, pensando positivo. Ele chegava lá, era um predador e matava ele. Né? O outro já pensava mais negativo. Não é alimento não, ali é um animal querendo me atacar. Ele sobreviveu mais. E ele foi passando esses genes e chegou Doutor Bruno, você deu 4 dicas, olha, né? Dicas assim. Mas não. eu quero saber, você falou o que fazer nesse exemplo específico do trânsito que vale para outras coisas na vida da gente. Mas tem alguma técnica, alguma forma de desenvolver, de treinar para que a gente haja assim? Tem. Uma delas, né, que a Marielle falou que já está fazendo, uma delas é a atenção plena. É a meditação, que é onde você guia. É o treinamento da atenção plena, que é você guiar a sua atenção para onde você quer. O assunto aqui é pensamento, mas boa parte dos problemas com pensamento é um problema de atenção. O toque, por exemplo, não é um problema de pensamento, é um problema de atenção. Eu posso chegar aqui agora e falar, nossa, essa água está desalinhada aqui, passou esse pensamento, provavelmente passou, talvez o jornal, talvez alguma coisa na minha blusa mesmo. Não falamos aqui de 70 mil pensamentos? Provavelmente passaram esses pensamentos na minha mente e na mente de vocês. Só que a gente nem percebeu, a gente não deu atenção. Na hora que eu começo a dar muita atenção, nossa, isso aqui está desalinhado. E não pode ficar desalinhado. E não sei o quê. E não pode. Se eu aceito esse pensamento, olha, ele passou. Então, assim, a aceitação é um recurso extremamente poderoso. Aceitar aquilo que você não pode mudar. Ponto final. Aí vai ter um que vai falar assim, falar é fácil, quero ver na prática. Nada de grandioso nas nossas vidas são fácil. Criar os seus filhos é fácil. Se tornar uma jornalista foi fácil. Levar um casamento por vários anos é fácil. Mas é possível. Essa que é a mensagem. Aceitar o que você não pode mudar, concentrar sua energia naquilo que você pode mudar. E a gente sofre muitas vezes por não aceitar. Tem algo na psicologia que chama distorção cognitiva, que quando você vai avaliar com seus pacientes, uma delas é a desqualificação do positivo e supervalorização deve ter isso aí, então. do negativo. Todos nós temos. Então tá, umas pessoas mais, outras menos. Mas a tomada de consciência disso, por si só, ela já te ajuda. Bruno,